Bom, hoje é a nossa última aula mesmo, tá? Então o conteúdo já vai terminar hoje e aí vocês só vão ter a prova para fazer, né? E a entrega do trabalho, beleza? Então conteúdo mesmo, Vitor, acaba hoje, né? Que bom, é uma a menos para vocês aí, tá? Bom, como eu combinei, né, a prova eu vou soltar entre hoje à tarde ou amanhã de manhã. Eu vou deixar mais certo para amanhã de manhã, mas se eu soltar antes eu mando um e-mail para vocês, tá? Mas eu estou acabando ela ainda, tá? Eu tô conferindo e aí provavelmente eu solte amanhã. E aí vai ser aquele esquema que a gente combinou. Vocês vão ter até o dia 22 para me entregar, que é sexta-feira, tá? Então vocês vão ter terça, quarta, quinta e sexta, certo? Para fazer a prova. O trabalho de vocês, que está lá no Moodle, vocês também têm que entregar para mim até o dia 22. Então tomem cuidado. E no sábado eu vim para ministrar a aula, ninguém entrou. Como ninguém entrou, eu deixei os slides lá no Moodle e as atividades, uma atividade, né, para vocês fazerem para compensar essa falta, tá? Então também está lá no Moodle, isso aí tem que ser entregue logo, tá? Que vai cair na prova aquele conteúdo, beleza? Então vocês vão ter até amanhã, eu acho que vou fazer aquilo lá e a prova para fazer até sexta, junto com o trabalho que vocês já devem ter adiantado, tá bom? Eu vou deixar todas as orientações da prova na prova. Eu vou deixar todas as orientações da prova na prova, tá? Vão ter as regras lá da prova, mas vai ser mais ou menos o mesmo esquema da outra, tá? Então, leiam com atenção as regras, porque depois não vai dar para reclamar, beleza? Boa tarde, Juan. O que mais tinha que falar? Não, eu acho que era só isso. Sobre os prazos de entrega, prazo para fazer a prova e os exercícios que eu deixei. Só isso mesmo, tá? Beleza, pessoal? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu prometo que hoje também eu vou ser rápido, tá? Vocês têm bastante coisa para fazer, então eu não quero me alongar muito, certo? Hoje nós só vamos falar de implementação de circuitos hidráulicos, que vocês vão perceber que tem algumas particularidades por ser hidráulico, tá? Eu gosto sempre de, na hidráulica, colocar um pouco mais de circuitos de segurança, tá? Porque nós estamos falando de uma força muito maior, com possibilidade de esmagar uma pessoa aí, né? Então a gente tem que ter uma segurança muito maior em sistemas hidráulicos do que em sistemas pneumáticos. Não que sistemas pneumáticos sejam pouco perigosos, tá? Eles são muito perigosos, mas no hidráulico não tem como parar. Hidráulico, o fluido é incompressível e na hora que tiver que arrancar uma mão, ele vai arrancar, tá? Então, eu separei aqui alguns circuitos para a gente fazer junto, para a gente ver essas particularidades, tá? Mas, pessoal, nada de diferente do que a gente viu em pneumática, certo? Eu sou até meio chato nisso. Nada de diferente do que a gente viu em pneumática. Boa tarde, Gustavo. A única diferença está na força, no fluido e na construção dos equipamentos, que são um pouco mais robustos, tá? Mas implementação não tem nada de diferente, tá? Ao invés de ar vai ter óleo, certo? E ao invés de você jogar o ar para a atmosfera, você joga ele o óleo dentro de um tanque. Então não tem nada de diferente na implementação, tá? O método de ligar, o método de lógica é o mesmo, não tem diferença nenhuma, certo? Então eu separei aqui hoje então é o nosso último conteúdo da nossa disciplina, beleza? E nós vamos falar sobre simulação de diagramas de comandos eletropneumáticos com a ajuda de Graph7. Não só Graph7, né, mas eu vou montar alguns circuitos
eletrohidráulicos aqui também, tá? Eu fiz puramente hidráulico na aula anterior, tá? Que foi a aula de sábado. Eu não vou repetir, tá? Eu deixei lá os slides para vocês verem. E agora eu já vou pular direto para o eletrohidráulico e grafset, tá bom? Então nessa aula nós vamos usar os conceitos sobre comandos elétricos, grafset já aprendido em pneumática, para implementar circuitos hidráulicos, tá? Então vale lembrar mais uma vez que tudo que foi visto em pneumática pode ser aplicado em hidráulica, do diagrama trajeto passo até a implementação por meio de grafset, tá? É tudo a mesma coisa. O eletrohidráulico, o sinalzinho lá é uma válvula solenoide também, que aciona 24 volts, mesmíssima coisa, tá? Bom, então para começar eu vou fazer o acionamento simples de um pistão hidráulico, né? Com o auxílio de um circuito eletropneumático, tá certo? Então, se vocês verem aqui, é um cilindro de dupla ação, né? E eu uso aqui uma válvula, ao invés de 5 duas vias, eu uso uma válvula 4 duas vias, 4 vias, 2 posições, beleza? Então eu vou abrir aqui o meu Festo Fluid Sim, a parte de Hydraulics e Festo Fluid Sim Hydraulics aqui, tá? Vou abrir um novo projeto. Bom, na última aula, lá na aula de sábado, eu coloquei nos slides que do mesmo jeito que a gente tem lá em pneumática a tomada de ar, a gente tem aqui a tomada de óleo, beleza? Vocês podem usar tanto essa daqui quanto uma bomba saindo de um tanque, certo? Vocês podem tanto colocar isso daqui para alimentar quanto isso daqui, tá? Os dois têm que funcionar, beleza? Então, pessoal, ó, eu vou usar esse daqui primeiro, tá? Porque eu quero, tá? Como sempre, vou colocar uma válvula de segurança aqui, né? Como se fosse nosso disjuntor de um sistema elétrico, acionando manualmente, tá? E aí a gente tem que saber aqui, né? Que aqui o P é a entrada de pressão, né? Do hidráulico, e o A é o nosso controle, é o que vai sair, beleza? Eu vou usar uma válvula 4 vias, 2 posições. Vou ligar aqui a minha pressão. Beleza? Aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas por que usa a válvula 4 vias, 2 posições? Falei também lá na última aula, mas eu vou repetir aqui, que é o seguinte. Quando a gente tem sistemas hidráulicos, a gente tem que pensar que aqui já não está saindo mais ar, está saindo óleo. Diferente dessa válvula de 5 vias, 2 posições, nós tínhamos uma saída para a atmosfera para cada uma dos controles aqui, né? Então o controle B tinha sua própria saída para a atmosfera e o C também tinha sua própria saída para a atmosfera, certo? Que comutava. Então vocês percebam, né? Que nós temos 2 saídas para a atmosfera nessa válvula e somente uma saída para a atmosfera nessa outra válvula aqui, certo? A justificativa para isso, pessoal, é puramente econômica, tá? Quando a gente está falando de ar comprimido, esse ar pressurizado sair para a atmosfera, não tem problema, né? Cada controle vai ter a sua saída e beleza. Agora aqui nós estamos falando de óleo que tem que retornar para esse tanque, tá? Então é um pouco inviável a gente ter 2 mangueiras de óleo saindo para o mesmo tanque. Por isso que eles fizeram essa válvula 4 vias, 2 posições, para ter só uma via de escape aqui para o tanque. A gente economiza em mangueira. A gente não sabe quão longe vai estar essa mangueira do tanque e tudo mais, então a gente economiza em mangueira, tá? É a única diferença, porque o trabalho que elas fazem é o mesmo, tá certo? Então, para a hidráulica, a gente substitui aquela válvula de 5 vias, 2 posições, 5 vias, 2 posições, por essa de 4 vias, 2 posições. Eu vou acionar ela eletricamente dos 2 lados, beleza? E vou colocar um pistão aqui de dupla ação.
certo? Vou chamar esse carinha aqui de A+, e esse daqui de A-. Bom, então aqui ó, a gente tem já o nosso sistema eletropneumático funcionando. Ah, falta aqui, né, o nosso tanque. Ao invés de a gente ter saída para a atmosfera, nós vamos ter saída para o tanque. Então esse tanque aqui é igual a esse, tá? O programa já vai entender. Vamos montar então o nosso sisteminha aqui, a nossa parte elétrica, né? A gente vai ter uma alimentação de 24 volts, certo? Uma válvula solenoide que vai ser a mais, e uma outra válvula solenoide que vai ser a minha a menos. Beleza? Vou acionar ela por chavinhas, né? Que pode ser uma botoeira ou coisa do tipo, né? Geralmente uma botoeira, um sensor, um contato, tá? Vou ligar aqui nos 24 volts e ligar o sinal negativo aqui, o 0 volts, né? Tá aí, circuitinho simprão para acionar a nossa válvula não, né? O nosso atuador aí, certo? Bom, ligamos o óleo, vocês percebam, né, que o óleo já está vindo aqui para o lado de cá. Na hora que eu aciono a mais, ele vai para frente, certo? Atua no sentido positivo. E na hora que eu aciono o a menos, ele retorna, tá? Se eu mudar isso daqui por esse cara aqui, dentro dele, pessoal, o que tem é nada mais do que isso daqui. Dentro desse triângulozinho preto tem todo esse sistema, tá? Já tem o tanque aqui contemplado, certo? Mas você tem que ligar esse tanque aqui na saída, beleza? Mas isso daqui substitui tudo isso. Se você quiser montar na mão o que tem aqui, dá para montar também, né? A gente só vai ter que colocar uma válvula, estão vendo, né? Uma válvula de pressão aqui, uma bomba saindo do tanque, tá aqui o tanque aqui embaixo, motor acoplado com a bomba, né? Esse daqui já tem um motor acoplado, né? Intrinsecamente. Filtro a gente pode colocar, tá? Resfriador, aquecedor, tá certo? Esse daqui só é mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido. Mas se vocês verem, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito que o sistema hidráulico. Então, acionei para o lado de cá, ele avança, acionei para o lado de lá, ele retorna. Tranquilo? Bom, esse é o circuito mais simples, vocês já sabem fazer ele, tá de boa, né? Eu acho que vocês não têm dúvida nisso, né? Tá, beleza. Bom, o segundo circuito que nós vamos fazer, pessoal, é um circuito já com uma temporização na prensa, certo? O que eu pensei aqui? Vamos supor, pessoal, que vocês têm que projetar uma prensa que vai prensar, sei lá, latinha. Numa fábrica, vai prensar latinha, certo? Imagine, né? Vamos supor que são duas pessoas que operam. Uma pessoa está lá colocando uma quantidade X de latinha e a outra vai apertar o botão. Imagina se a pessoa está lá colocando, quando vê o cara não vê que o rapaz está lá colocando e aperta o botão e essa prensa desce. Poderia acontecer uma tragédia, né? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz um sistema de prensa, né, com avanço, retorno e tudo mais, circuitinho simples, mas com um temporizador. E um sensor aqui que vai fazer o trabalho de monitorar a quantidade certa de latinha que está sendo colocada lá. Isso daí, pessoal, pode ser uma balança que vocês configuram, que na hora que chegar num determinado peso, ela vai lá e habilita esse cara, né? E assim que alguém pressionou o botão, vai ter um temporizador de 3 segundos. E esses 3 segundos vai ser o tempo de, se uma pessoa vê que foi acionado, sair do lugar para poder para o atuador seguir, né?
é um sisteminha de segurança. Vocês veem que é a mesma coisa que esse, o trabalho é o mesmo, só que a gente já começa a pensar em circuitos de segurança, intertravamento, né, para não ter esse tipo de problema catastrófico, né, de alguém perder a mão ou ser esmagado. Tá? Então vamos implementar esse cara aqui. Ó, o circuito aqui é o mesmo, o circuito hidráulico é o mesmo. A única coisa que vai mudar é que a gente vai ter que pensar, ó, eu não precisa nem ter apagado tudo. A gente vai ter que pensar, né, como eu falei para vocês, em uma chave que pode ser o nosso sensor aqui, eu vou até dar um nome aqui, sensor de peso, por exemplo. Então ele vai colocar uma quantidade determinada de latinhas para poder fazer o acionamento, certo? Insere com esse cara aqui, nós vamos ter o acionamento do nosso avanço. E esse acionamento pode ser por duplo botão, tá, pessoal? Eu só vou colocar esse botão aqui de trava, tá? Então você vai precisar estar com as duas mãos ocupadas ali para o atuador funcionar, tá? E aí, claro, né, eu vou colocar aqui um temporizador. Beleza? Eu vou chamar ele... vou colocar só 3 segundos e chamar ele de temp. Tranquilo? E já vou colocar o meu sinal negativo aqui. Certo? Bom, aí esse temporizador ele vai ter que ter um acionamento. Então eu vou fazer uma chave aqui. Também vou chamar ela de temp. Certo? E aí eu já vou ligar essa chave aqui. Tá? E colocar o meu acionamento da válvula solenoide aqui. Tá aqui. E essa válvula aqui vai ser a mais. Beleza? Do outro lado, como é só retorno, eu posso colocar uma chave aqui. Vou chamar ela de retorno. Vou colocar só uma chavinha aqui para acionar o retorno. Tá? E o nosso retorno aqui é o A-. Beleza? Então vejam lá, pessoal. Eu tenho um sensor de peso, então enquanto o peso atingido lá não for aquele, né? Então o cara vai colocando as latinhas lá. Enquanto não for atingido um determinado peso, esse cara aqui não vai ser acionado, certo? Na hora que atingiu, aí a gente vai ter um acionamento por duplo botão, para não ter perigo do cara colocar a mão em nenhum outro lugar que não sejam os botões, certo? E depois que acionou, ainda vão ter 3 segundos para a coisa realmente avançar, tá? Então ele vai ter tempo de reação. Você pode até aumentar esse tempo, né? Então, ó, quando a gente liga, é claro, né? Se a gente tiver o sensor de peso lá falando que tá ok, tá? Eu aciono um botão, outro botão. Foi acionado o temporizador, depois disso é que vai acionar o avanço. Se eu apertar e não esperar os 3 segundos, ele não vai acionar. Se eu apertar lá, ele corre os 3 segundos, mas não aciona a minha válvula, tá? Eu tenho que deixar apertado por 3 segundos, ó. Tá energizado por 3 segundos, aí ele fecha, tá? O retorno é dado por esse carinha aqui. Acionei, ele não pode fechar aqui não. Olha lá, ele não fecha, tá?
o temporizador tem que estar pressionado, energizado, né, para que ele acione, e o retorno é simples, né, porque está retornando. Beleza? Percebam, pessoal, que quando a gente tinha sistemas pneumáticos, a gente não ficava se preocupando muito com isso daqui. A gente simplesmente acionava, tá? Como eu falei, sistemas hidráulicos são muito mais fortes e o acidente que acontece aqui é muito mais grave. Então a gente tem que pensar nesse tipo de intertravamento, tá? Para sistemas hidráulicos. Beleza? Vamos ver o próximo circuito aqui que eu elaborei para vocês. Ó. Outro acionamento com segurança, tá? Então, o A avança e retorna depois de ficar 5 segundos acionado. Se o botão C for acionado, o atuador para. Então vocês percebam, né, que assim que eu aperto o AC, ele vai avançar. Isso se ele estiver retraído. Tá? Se ele estiver na posição inicial, o atuador vai avançar. Ele avançando, vai ficar lá preso por 5 segundos. Tá? Beleza? Ele ficou lá por 5 segundos, ele retorna. Mas, pessoal, se acontecer alguma emergência no trajeto, né? Vamos supor assim, que você acionou, né? Aqui, ele avançou, ficou lá por 5 segundos. Mas se você perceber que alguma coisa está errada lá, você tem um botão de emergência. Percebam aqui, ó. Estão vendo que eu coloquei um botão de emergência aqui? Esse botão de emergência faz o retorno automático. Não precisa do temporizador de 5 segundos. Tá? Então eu vou implementar ele. Beleza? Percebam que aqui, ó, eu estou usando uma outra válvula diferente. Né? Essa válvula que eu usei na última aula, que a gente consegue controlar a posição. Certo? Mas isso quando a gente coloca molas aqui. Mas dá para usar ela ou a 4 duas vias também. 4 vias, 2 posições. Beleza? Então vamos implementar esse circuito aqui com outra segurança. Ó. Vou dar pause aqui. A atuação aqui é a mesma. Certo? Só vão mudar algumas coisinhas aqui. Tá? Então, olha. Conforme o que eu fiz aqui, ó. Eu vou ter o acionamento se o atuador estiver retraído. Tá? Então eu preciso configurar aqui o A0 em 0 e o A1 em 200. Eu coloquei 200 só porque esse atuador aqui é maior, tá, pessoal? Beleza? Vou colocar aqui. Certo? E aí vamos fazer o circuito elétrico. Os meus 24 volts. Vou colocar aqui uma chave de acionamento. Vou chamar ela de AC. Certo? Vou colocar uma chavinha aqui, ó. E vou chamar ela de A0. Beleza? E vou colocar o meu... não, é temporizador. Não, é o avanço mesmo. O meu a mais. Beleza? 0 volts. Tá aqui. Tá? Bom, acionei. Na hora que chegar lá no final, ele vai ter que ficar por 5 segundos lá. Então já vamos configurar o nosso temporizador, né? Então, na hora que chegar lá no A1, ele vai disparar um temporizador, certo? Como está aqui, como eu sugeri aqui. Beleza? Eu vou chamar ele de temp. Tá? Tranquilo? E aí eu falei, né, que depois desse tempo percorrido, é que nós vamos ter o acionamento do retorno.
que é o nosso a menos. Então eu vou colocar aqui e ali. Então esse é o nosso a menos, tá? Então percebam, né, que desse jeito que tá, ele vai avançar se tiver retraído, né? Ele vai avançar, vai esperar 5 segundos depois de avançado e vai retornar, beleza? Ó, olha lá, ó. Ele avança, espera 5 segundos e depois retorna, certo? Só que, gente, pode acontecer alguma coisa, né, no meio disso daqui. Alguém pode ter colocado a mão, ou alguém pode estar passando lá e coloca a mão. E você tem que fazer de algum jeito para isso retornar. Então a gente já pensa num sistema de segurança e olha que coisa mais simples, ó. Só colocar uma chavinha aqui em paralelo com a chave do temporizador, que vai ser a nossa emergência. Tá? O papel dela vai ser simplesmente fazer o retorno desse cara aqui. Olha lá, ó. Olha que coisa simples, mas que a gente não pensava em hidráulica, né? Então vamos supor que ele está avançando, você já consegue retornar. Ele está lá, ó, tá indo para avançar e você percebeu que alguém foi lá, tacou alguma coisa lá, ó, tá enfiando a mão, você já consegue retornar rápido, tá? Por que esse negócio é rápido, vamos dizer assim, né? Sistemas hidráulicos, pessoal, como a gente está trabalhando com óleo, com viscosidade muito maior e tudo mais, a atuação do cilindro é bem mais lenta, tá? Então esses 200 milímetros demoram bastante para chegar no seu destino final, tá certo? Por isso que um botão de emergência desse jeito já ia satisfazer a nossa necessidade por uma segurança maior, tá? Porque até ele avançar tudo que tinha que avançar, ó, dá tempo de eu acionar a emergência. Beleza? E aí a gente não vai ter mais problema, não vai ter o retorno já foi feito aqui. Tá certo? Alguma dúvida nesse tipo de coisa? Não, né? É bem fácil, né? Tá bom? É só começar a pensar, o objetivo é começar a pensar em sistemas hidráulicos de uma maneira um pouco mais segura, né? É claro que vocês podem aplicar isso para sistemas pneumáticos, mas como eu disse, né, sistema pneumático não arranca uma mão. Beleza? Até arranca, mas é mais difícil, né? Tá? Bom, e o último programinha que eu vou fazer aqui é uma coisa que a gente não tinha feito antes, que era o acionamento síncrono. Vocês lembram, né? Que quando a gente falou de Graph7, tinha o acionamento de passos de maneira síncrona, tá? Então percebam, né? Que eu vou fazer aqui uma prensa com temporização. Então se um botão for acionado, nós vamos acionar um temporizador e acender uma luz de advertência. Então essa luz de advertência vai dizer assim para o operador: olha, essa prensa já vai começar a funcionar, sai de perto. Tá? Depois de passados esses 3 segundos, o A, que é o atuador, vai avançar. Ele vai permanecer lá avançado por 3 segundos e depois desses 3 segundos, o A vai retornar e a lâmpada vai apagar. Beleza? Percebam, pessoal, que aqui ó, nós temos um temporizador junto com um atuador. E aqui no passo 1. E no passo 4 nós temos 2 atuadores. Beleza? Então são 2 ações aqui, que dá para a gente colocar no mesmo passo, mas aqui não são 2 ações que dá para colocar no mesmo passo. Eu tenho que ter passos diferentes, porque são sistemas diferentes. Aqui é um atuador e aqui é uma memória interna, é um temporizador. Tá certo? Ô Raul, mas eu poderia então, do mesmo jeito que eu associo 2 passos aqui, eu poderia associar 2 passos aqui? Pode, tranquilamente, tá? Não tem problema. Mas nós vamos fazer de um jeitinho diferente, tá? Ó, o sistema Graph7 que eu fiz foi esse daqui, mas nós vamos implementar ele lá no programinha da festa, tá bom? Ó, percebam que eu deixei igual, aqui é tudo igual, tá?
Eu só vou mudar aqui porque só tem um acionamento, né? Não tem o retorno. Beleza? Então aqui eu vou mudar o acionamento. O retorno vai ser por mola. E aqui, ó, ao invés de A+, eu vou colocar AV ponto de avanço, tá? E aqui eu vou colocar os pontinhos também como de costume, para a gente separar tudo o que é o sistema físico do Graph7, tá bom? Bom, vou apagar aqui e aí já vou para a parte de Graph7. Preciso do Graph7 I/O, tranquilo? Vou configurar aqui um acionamento, um A0 e um A1. E na saída aqui, eu vou colocar só o avanço e a luz. Luz não, sinal, sinalizador. Beleza? Tranquilo? Aqui coloquei indicador, não tem problema, tá? Tranquilo? Então vamos ligar a parte elétrica aqui do nosso I/O. Isso a gente já sabe, né? Válvula solenoide. Opa, alguém entrou. Válvula solenoide de acionamento de AV e a luz que eu quero de indicação, né? Eu quero uma luzinha ali. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Aqui. Oh, meu Deus. Que errado. Vou colocar uma luzinha vermelha aqui. E vou dar um rotate nela para 90 graus. Certo? Beleza? Aí aqui, ó, eu vou colocar os meus botões aqui. Acionamento. O A0. E o A1. Vamos dar nome aos bois aqui. Acionar. Esse daqui vai ser o A0 ponto, que tem que estar falando com esse daqui de cima. E esse daqui o A1 ponto. Beleza? Preciso ligar também o nosso circuito aqui na energizar, né? Então eu vou ligar os 24 volts do lado de cá e os 0 volts do lado de lá. Vou isso daqui para lá. Tá aí, a nossa parte de Graph7 tá, a nossa interface, né, tá pronta, beleza? Agora a gente tem que fazer o Graph7 aqui do lado, né? Então, a gente sempre começa, lembrem-se, com um passo 0, que é um passo inicial, beleza? E a gente vai ter uma transição aqui, que conforme a tabelinha que eu fiz, ó, a transição é dada por A0 e um sinal de partida B, que é o nosso AC ali, né? Então, vou colocar aqui, ó, que isso daqui vai ser acionado por A0 e AC, que é esse cara aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, o primeiro passo aqui, ele diz que eu tenho que acionar um temporizador e ligar a luz, certo? Então vamos fazer isso, vai ter que ser síncrono. Vou aumentar aqui, ó. Como isso é passo 1, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Passo 1A. Opa. E passo 1B.
Beleza? Eles estão dentro do passo 1, mas só que são distintos, tá? Vou colocar uma ação aqui, ó, associada ao passo A e uma ação associada ao passo B. Tranquilo? Tá? Aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, beleza? Então, ó, associado ao passo A, eu vou ter o temporizador, certo? E associado ao passo 1B, eu vou ter o acendimento da minha luz. Então, ó, 1B eu já vou colocar, ó, que vai ser uma ação por ativação. A variável que eu quero acionar é o sinalizador e ela vai para 1. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, vocês lembram, né? Que é uma ação condicional. Como é uma ação condicional, eu vou aqui para a parte de temporização, vou dar o on delay de 3 segundos e aqui eu vou para 1A. Porque depois de 3 segundos eu faço essa ação de temporização e volto para o passo 1A. Beleza? A variável é a x1A, né? 3 segundos. Beleza? X está associado a passo, tá, pessoal? E a variável output aqui, x1A, não precisa nem pôr isso. Não vai ter saída, né? Beleza? Ah, eu tenho que dar um nome para ela. Esqueci. Opa. Aqui eu tenho que dar um nome para ela, né? Temp 1. Claro, né? Porque aí ela que vai fazer a transição. Tranquilo, pessoal? Então, ó, para eu ter a transição desse passo para esse passo que é o acionamento, quem vai fazer o acionamento aqui, o sinal, é do temp 1, tá? Então eu vou colocar aqui assim o passo síncrono, né? O sincronismo aqui de passo. Opa, errei. Opa, caramba. Porque se é síncrono... Oh, meu filho. Porque se é síncrono, pessoal, os dois têm que começar e terminar juntos. Beleza? Depois disso, ó, olha lá, vou colocar uma transição aqui. E a condição de transição... Ó, isso aqui não pode acontecer, tá? Quando vocês estão trabalhando com coisa síncrona, não pode passar, porque senão ele... A condição de transição aqui vai ser temp 1. Beleza? Como está aqui no na nossa tabela. Tá? Depois de temp 1, com a transição temp 1, a gente vai acionar a mais. Então aqui, ó, esse passo que vai ser o nosso passo 2, tem uma ação associada, ó, passo 2, tem uma ação com ativação da variável AV, né, que é esse cara aqui, igual a 1. Tranquilo? Tá aqui. Eu coloquei AV de avanço, tá? Beleza? Ó, havendo o avanço do atuador, a gente vai acionar outro temporizador, porque ele tem que ficar lá por 3 segundos, tá? Então eu vou colocar aqui outro passo, uma transição. Ó, essa transição aqui vai ser A1, beleza? Na hora que A1 estiver acionado, eu venho para o passo 3. E no passo 3 eu vou ter uma condição, que é
3 segundos, a variável aqui é a x3. Porque como está associado ao passo 3, ou etapa 3, então eu tenho que contar 3 segundos e ir para a etapa 3. Beleza? E a variável de saída aqui vai ser a temp2. Como eu dei o nome aqui. Tá? Beleza? E vai estar aqui, tá? Beleza, pessoal? Bom, então, temporizador acionou, então eu tenho o retorno do meu atuador e apaga a minha lâmpada. Então, ó, eu vou colocar aqui. Opa, eu vou colocar aqui, ó, uma transição, de novo. A condição de transição vai ser temp2, que é o temporizador, certo? E o quarto passo, quarto e último passo, né? Como eu tenho duas ações acontecendo, eu posso colocar elas no mesmo passo. Certo? Duas ações de dois atuadores físicos, tá? Que é o retorno do atuador e o apagar da lâmpada, né? Então aqui, ó, eu vou configurar a ação com ativação, certo? Da variável AV, em vez de 1, eu vou querer que ela volte para 0. E aqui, ó, também vai ser uma ação com ativação. Para o sinalizador que estava 1, ele vai agora para 0. Beleza? E aqui, né, a última transição tem que concordar com a primeira. Então, na hora que o atuador for para a 0, que nem está aqui na minha tabelinha, ó, na hora que for para 0, ele volta a 0, ele volta para a etapa 0. Ok? Então, com base no que a gente pensou, o Graph7 estaria pronto. Vamos ver se ele vai funcionar? Ó, vou dar o play aqui, vou ligar esse carinha, certo? Para passar óleo lá pro atuador, beleza? Então, na hora que liga o aciona, eu tenho que ligar a luz e esperar 3 segundos para o atuador funcionar. Ó, acionou, ligou a luz, espera 3 segundos, ele avança, fica lá por mais 3 segundos e retorna. No momento que ele retorna, a luz apaga, certo? Então, ó, a luz tem que ficar acesa todo o tempo, ó. Ele está funcionando, a luz está acesa. Certo? A gente poderia colocar mais algum botão aqui para zerar o sistema? Pode, tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. É só a gente implementar, beleza? Porque às vezes, né, que nem eu falei, a gente acionou aqui. Aí o Zé chegou e está botando coisa lá. Aí a gente precisa parar de algum jeito, né? É claro, a gente tem a válvula aqui que pode nos ajudar, né? Ó, se a gente desligar aqui, ele não vai atuar. Tá vendo? Não vai passar óleo. Mas poderia ter uma redundância aqui, né? E uma chave fazendo com que o sistema também reiniciasse. Nada impede, tá? Beleza, pessoal? Bom, percebam então que sistemas hidráulicos e pneumáticos são iguais. É a mesma coisa, tá? A única coisa que eu quero de vocês é que vocês pensem um pouco mais de segurança para o sistema hidráulico, tá? Porque o sistema hidráulico é um pouco mais pesado, tá certo? Então, eu vou cobrar isso na prova. Então, quando vocês estiverem fazendo sistemas hidráulicos, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais na segurança, mas eu vou deixar explícito isso no exercício, tá? E aí vocês vão ter que pensar dessa maneira aí. Tranquilo? Então a prova, né, recapitulando, a prova eu vou liberar entre hoje à tarde e amanhã de manhã. Eu mando e-mail para vocês, fiquem espertos no e-mail, tá? E vocês vão ter até sexta-feira para me entregar. Prova e trabalho. Então, ó, quem não fez o trabalho ainda nem começou, sugiro que corram aí com a coisa, tá? A orientação é a mesma, né? Eu coloquei as regras lá. Se tiver coisa igual,
vou cancelar os 2. Se tiver 15 iguais, vou cancelar os 15. Tanto exercício quanto prova, tá? Se o exercício estiver igual, eu cancelo o exercício. Se a prova estiver igual, eu cancelo a prova. E aí é 0 para qualquer uma das situações. Beleza? 0 para a questão ou 0 para a prova inteira. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Eu acho que o Zé vai dar uma prova para vocês agora, né? Então não vou segurar muito vocês. Era só isso mesmo. É a nossa última aula. Na semana que vem a gente só se encontra se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, mas eu não vou deixar vocês travados não com obrigatoriedade de entrar na aula. Eu vou estar aqui online, né, porque está no conteúdo programático eu fazer o fechamento da disciplina. Então eu vou estar online. Se vocês quiserem fazer algum questionamento na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou estar aqui, tá? Mas não é obrigatório entrar. Beleza? Diferente das outras aulas, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi um prazerzão lecionar para vocês. Infelizmente, online, né? Infelizmente, espero que esse ano todo mundo tome a vacina e a gente consiga retornar presencial para fazer botar a mão na massa, que é mais legal, tá bom? Um abraço a todos e fiquem espertos no e-mail. Abraço, João. Tchau, tchau, Gustavo.